Olá, crianças, boa tarde. Vamos seguir nosso estudo de ciências sobre os animais e desta vez vamos falar sobre as transformações ao longo da vida do desenvolvimento dos invertebrados. Só para lembrar, os invertebrados são aqueles que não possuem crânio e nem coluna vertebral, ou seja, são os mais numerosos animais presentes no planeta Terra. Então, esses animais, eles passam por muitas transformações desde o nascimento até a sua morte. Então, abre na página 275 do nosso livro 5 do Coque. Todos os animais passam pelos processos. Todos os animais. Eles nascem. Primeiro processo na vida de um animal é o nascimento. Depois disso, ele cresce, amadurece. Nessa fase do amadurecimento, ele vai passar por uma série de transformações, de maneira a preparar o corpo desse animal para a reprodução. Então, é nessa fase do amadurecimento que ele fica prontinho para se reproduzir. Depois da reprodução, vem, ao longo do tempo, de maneira suave, dependendo de cada espécie, vem o envelhecimento e a morte. Então, esse é o ciclo de vida do animal, ou o processo em que todos os animais passam. Lembrando que na fase de crescimento, ele apenas ganha aumento do seu corpo, no tamanho do corpo. Então, é muito comum nos invertebrados o processo de metamorfose. O que significa metamorfose? Bom, os animais, como invertebrados, os moluscos, né? Exemplo, lesma, caramujo, os crustáceos, como caranguejo, os insetos, os equinodermos, como por exemplo a estrela do mar, eles passam por muitas transformações físicas, muito. O corpo muda completamente. Esse processo de transformação física, de mudança de forma, mudança de alimentação de cada fase, mudança de até mesmo de ambiente. Esses, muitos, em algumas fases são aquáticos, na outra terrestre. Essas mudanças bruscas que os animais passam é chamado de metamorfose. Outros insetos, como besouros, borboletas, moscas e vespas, eles passam por metamorfose completa, quer dizer, ele modifica completamente. Se a gente se lembrar lá da educação infantil, a borboleta a gente estudou, a gente sabe que a borboleta era uma lagarta feinha, mas que ela se transformou um dia, ela ficou quietinha, parada, se transformou numa linda borboleta. Pois é, essa transformação da fase de lagarta para borboleta é uma metamorfose. Alguns outros animais não têm essa metamorfose completa. Ela passa por uma metamorfose, mas é algo mais suave, não tão completa como é o caso da borboleta, dos besouros, moscas e vespas. Então, vamos lá. Essa daqui é da borboleta. Então, é um esquema mostrando a metamorfose da borboleta. Então, olha só. A borboleta coloca seus ovos na folha. Então, os ovos, esse ovo, ele cresce, ele aumenta de tamanho. E é gerado ali dentro uma larva. Então, forma dentro do ovo uma larva. Essa larva começa a comer, quando ela já está pronta, ela come essa casca do ovo. Então, gente,
O primeiro alimento da lagarta é a própria casquinha do ovo dela. Aí essa lagarta começa a mudar de tamanho. Aí ele passa a se alimentar. À medida que ela vai crescendo, ela passa a se alimentar da folha. Mas lembra que a primeira fonte de nutrientes da lagarta é a casca do ovo. Depois ela passa a se alimentar da folha. Então vai se alimentando da folha, aumentando de tamanho, ocorre trocas do revestimento externo dela, porque ela aumenta de tamanho. Essa troca chamada recebe um nominho que é chamado de equidízia. Muito bem. Depois de adulta, ela vai ficando mais paradinha e ela passa para a fase de pupa. Que é isso? Ela ocorre uma transformação e ela vai formando um revestimento no seu corpo externo. Nesse revestimento ela forma um casulo, ela vai ficar lá dentro desse casulo. E aí lá dentro ocorre muita transformação. Gente, ela fica paradinha nessa fase, ela tem que ter acumulado energia durante a fase de lagarta para essa transformação, porque enquanto ela está na fase de pupa, ela não se alimenta. Então, ela precisa usar a energia acumulada durante a fase de alimentação. Então, quando verem uma lagarta comendo uma folha toda feroz, ela está cuidando do futuro da fase de pupa dela, porque ela está acumulando energia. Muito bem. Borboleta prontinha, formada ali, o casulo abre e aí sai uma linda borboleta prontinha para voar e reproduzir, ou seja, colocar ovos. Lagarta não coloca ovos, quem coloca ovos é a borboleta, tá? Fase completamente diferente. Tem um vídeo que eu vou deixar anexado e vocês veem esse vídeo, que é bem bacana, a gente vai acompanhar todo esse desenvolvimento da borboleta. Olha só. Aqui é a lagarta, ela já começou a transformação e ela está já preparada para passar para a fase de pupa. Então, aqui dentro é formada a borboleta e a pupa. Essa abre e a borboleta está ali prontinha. Bom, os animais que têm metamorfose completa, as diversas fases de vida apresentam alimentação bastante diferente e por isso podem explorar diversos locais do ambiente. Por exemplo, a lagarta, ela come a folha, mas a borboleta não se alimenta da folha, ela se alimenta do néctar da flor. Por isso a língua dela é toda espiralada, porque ela é enorme, a língua da borboleta. Quando ela está ali na flor, ela desenrola aquela linguinha, ela consegue se alimentar do néctar, funciona como uma esponja na ponta da língua e ela retira então o alimento necessário para ela. Reprodução do mosquito da dengue. Olha só, quero que você pare e faça uma leitura da reprodução do mosquito da dengue. Então, a gente já sabe que esse mosquito da dengue, na verdade, é um mosquito de muitas outras doenças. O zika, chikungunya, febre amarela, tudo é transmitida pelos Aedes aegypti. Todo mosquito, se qualquer mosquito Aedes aegypti, ele me picar, eu vou ter essas doenças? Não. Só vai ter essa doença se o mosquito estiver contaminado. Por isso, a gente tem que usar sempre o repelente, porque a gente nunca sabe quando o mosquito vai estar contaminado ou não. Como que o mosquito se contamina? Picando um outro animal doente. Então, se ele picar um outro animal doente, ele vai ficar contaminado e depois ele picar um animal sadio, aí ele transmite a doença. Então, olha só, após o acasalamento, a fêmea pica animais e suga o sangue
até o desenvolvimento dos ovos. Então, ela desova em locais com acúmulo de água limpa e parada. Então, gente, sem água limpa e parada, não tem mosquito da dengue. Bem próximo à superfície da água. Então, ela vai bem próximo à superfície e coloca os ovos. Esses ovos eclodem, dão origem às larvas aquáticas que eclodem. Então, se você olhar na água e tiver lá uma larvinha assim, ó, desse jeito aqui, tremendo, balançando, é do mosquito da dengue. Ou pode ser de um outro mosquito também, o pernilongo, enfim. Mas ela... Aí os ovos dão origem a larvas aquáticas, eles se transformam em pupa, lá na água, pupas aquáticas, e aí se desenvolve em insetos adultos. Então, ovo, larva, aí aqui ela tá crescendo a larva, até ela se transformar em pupa. Na fase de pupa, a cabecinha dela fica grande, bem grandinha aqui, e aí começa esse processo, né, forma esse revestimento externo, e aí dali vai ocorrer a formação do adulto dessa. Então, aí o inseto adulto pronto para se alimentar e reproduzir. Outros tipos de insetos, como gafanhotos, cupim, cigarra, barata, eles passam por uma metamorfose também, só que não tem todas as fases dessa metamorfose. Então, a gente chama de metamorfose incompleta, porque ela tem menos fases. Quando nascem dos ovos, as formas jovens são desses insetos aqui, ó, o gafanhoto, cupim, cigarra, barata, não tem a fase de larva, é chamada de ninfa. Aí vão crescendo até se tornar formas adultas. Vamos ver aqui? Esse é o caso das libélulas. Olha só. As ninfas vivem em ambientes diferentes dos adultos. A gente vê a libélula, mas a gente não vê a libélula na fase de ninfa, porque ela está no fundo da água e águas mais profundas possíveis, lá no fundo da lagoa. Então, olha só, ovo, aí nasce essa ninfa, bonitinha aqui, nada, a libélula é linda, né? Mas tá aqui o insetinho pequeno. Essas ninfas, elas se assemelham aos adultos, quer dizer, elas não se assemelham aos adultos, são completamente diferentes da libélula adulto. Então, aqui, na fase de ninfa, ela vai crescendo lá no fundo da água, são bem consumidores, e aí se alimentam lá no fundo da água, e quando adulto, eles têm esse formato lindíssimo, e aí ela voa, sai da água, enfim. Quando a gente vê a libélula voando e ela vai e bate na água, ela está colocando ovos, porque a primeira fase de ninfa da libélula é na água. Vamos lá para a traça de livro. Gente, traça de livro é um perigo. Quando você abre um livro e tá lá com esse bichinho aqui todo horroroso, ele come, ele destrói os livros. Então, tem que fazer uma limpeza, tem que fazer para não deixar esse bichinho aqui se multiplicar. Essa traça de livro é diferente, você deve ter ouvido falar muito da traça de roupa. É completamente diferente da traça de roupa. Traça de roupa, ela tem uma fase de borboleta, ela tem a metamorfose completa. A de traça de livro não tem metamorfose completa, ela é incompleta. Vamos lá. Não apresenta metamorfose, quer dizer, incompleta não, ela nem apresenta metamorfose, confundido, nem apresenta metamorfose. Ela já nasce, o filhotinho, né, ela já nasce quando o ovo eclode, as ninfas, ela já tem a forma exatamente igual ao adulto, ela só vai aumentar de tamanho. Eles crescem, tornando o seu esqueleto externo
trocando o seu esqueleto externo de tempo em tempo. Então, ela passa por essa equidise, quer dizer, ela deixa aquele esqueleto externo, que é chamado de exo, de fora, esqueleto. Então, ela vai trocando essa casquinha e aumentando de tamanho. Ovos, aqui as ninfas, que já se assemelham aos adultos, e aqui o adulto, prontinho para roer o livro e se reproduzir. Então, cuidado. Olha só, como os exercícios têm um trabalho, de novo, trabalho de ciências. Então, olha só, tem esses animais aqui. Nós temos a cigarra, mosca das frutas, que é uma praga, aquele bichinho da goiaba, pois é, mosca das frutas, o camarão, o caracol e a estrela do mar. Então, você vai escolher um animal desse e aí vai fazer um cartaz. Esse cartaz vai ser apresentado. Para você que faz a aula online, pode gravar um vídeo apresentando o seu cartaz. Nesse cartaz vai ter as fases de desenvolvimento desse inseto, que você pode desenhar, mas também pode imprimir e montar as fases de desenvolvimento desse inseto. Tem que escrever texto? Não. Escreve uma palavra ou outra para te ajudar na apresentação. Tá certo? Então, seu animal você vai poder escolher. A apresentação, a entrega até o dia 20. Vamos lá recordar tudo isso que nós estudamos? Então, complete o diagrama, esse diagrama, com essas frases a seguir, mas eu quero também que você escreva nesses espaços. O corpo dos animais passa por diversas mudanças durante o seu... Volta lá, releia o texto para completar essa frase. Alguns animais invertebrados passam por transformações radicais chamados de... Como que chama essa transformação radical, essa mudança completa no corpo desses animais? Alguns, nem todos, por exemplo, a traça de livro, ela não sofre essa transformação, que é chamada de... Começa com N. Os são animais bastante conhecidos por suas metamorfoses. Então, nos diversos grupos dos animais, tem um grupinho específico que é o famoso por passar por essa transformação chamada de metamorfose. A borboleta é um animal que passa por 4 fases diferentes, chamadas de metamorfose. Então, nós temos 2 tipos de metamorfose, incompleta e completa. Completa quando passa por todas as fases. E a borboleta passa por todas as fases, é a metamorfose. Os animais não sofrem metamorfose, já nasce com o formato do corpo semelhante ao dos... Então, os animais que não têm metamorfose, como a traça de livro, não tem metamorfose, já nasce com o corpo semelhante ao corpo dos... Então, qualquer coisinha, volte lá no texto e faça uma releitura. Beijo grande, finalizamos por aqui.